porta fidei, o que quer dizer isso? A porta da fé. A porta da fé. O que o Papa está nos chamando a entrar por Veja, essa porta? o Papa, ele convocou um ano da fé exatamente no aniversário de 50 anos do Concílio Vaticano II. Por quê? Isso é em profunda continuidade com aquilo que o bem-aventurado João XXIII queria do concílio. Não é? Quando perguntaram, mas Santo Padre, para que um concílio? Disse, olha, o concílio ele tem uma finalidade, que é expor a fé de sempre de uma forma mais adequada, mais apta ao homem de hoje. Então, levar a fé para o homem de hoje era a finalidade que João XXIII colocou no discurso inaugural do Concílio Vaticano II. Então, isso quer dizer que, quando o bem-aventurado João Paulo II, olha só, bem-aventurado João XXIII convocou o concílio, quando o bem-aventurado João Paulo II publicou o Catecismo da Igreja Católica, ele, de fato, estava fazendo aquilo que ele disse que estava fazendo. É o último documento do concílio. Ali o concílio está acontecendo. O Papa João Paulo II colocou em nossas mãos esse catecismo aí, né? Porque o catecismo é o último documento do concílio. Só que é interessantíssimo, né? O senhor tem os seus CDs explicando o catecismo. O senhor tem também? Eu tenho no site as aulas, né? Não, explicando o catecismo. eu estou dizendo isso para ver a importância dessa matéria, entendeu? Sim. E o senhor sabe muito bem. Se a gente pegar o catecismo e espremer, sai muita citação do concílio, do início ao fim. Nossa. Ou seja, é o concílio Vaticano II elaborado e apresentado para o homem moderno de forma que ele tenha aqui a fé firme da igreja. Agora, eu acho gozado, professor, tem muita gente que diz que é do concílio, eu sou pelo Vaticano II, porque Padre Paulo é contra o Vaticano II. Mas pera lá. Você ensina para as pessoas os documentos do Vaticano II? Os documentos do Vaticano II estão aqui no catecismo. Todos. Né? Todos. Está aqui. Você espreme aqui, só sai Vaticano II. Entende? É Depois, Bíblia e Vaticano II. E outro dia, né, eu estava lendo para os alunos, em sala de aula, dizendo, gente, olha aqui, eu acho que eu vou fazer uma série de programas com o tema Vaticano II, o concílio esquecido. Por quê? Porque as pessoas dizem, eu sou pelo espírito do Vaticano II, eu sou do Vaticano II, mas escuta, o Vaticano II é uma coisa, chama-se os documentos do Vaticano II. 16 documentos. Se você rejeita os documentos do concílio, você não pode dizer que você é pelo concílio. Então, por exemplo, eu estava lendo para os alunos em sala de aula, né, uma citação da Lumen Gentium, dizendo assim, a igreja crê, né, nós cremos, esse Sacrosanto Concílio ensina que a igreja católica é necessária para a salvação e que não há salvação a não ser em Jesus Cristo e quem não for batizado não será salvo. Portanto, aquela pessoa que não fizer esforço para entrar na igreja e não perseverar dentro dela, não poderá ser salvo. Eu pergunto, quem é que acredita nisso e diz, eu sou do Vaticano II? O Vaticano II é esquecido. Né? O pessoal tem, sei lá que espírito, começa a pregar um pluralismo religioso maluco, um negócio. Não, esse é o espírito do Vaticano II. Mas está escondido aonde esse espírito do Vaticano II? Em que página? Em que documento? Não é? Então, existem citações fortíssimas do Vaticano II, que quando depois o Papa Bento XVI, quando era o cardeal Ratzinger, no ano 2000, publicou aquele famoso documento Dominus Jesus, todo mundo pulou, né, a 2 metros de altura, protestando, dizendo, mas o Papa está indo contra o Vaticano II. Mas escuta, onde se encontra esse Vaticano II que não está nos documentos? Né? É aquilo que, de fato, o cardeal Ratzinger disse na famosa entrevista que ele fez com o jornalista Vitor Messori na década de 80. Ele disse, de fato, o que as pessoas chamam de espírito do Vaticano II, na verdade, é um anti-espírito. Né? É o que deixou o Paulo VI angustiado. Angustiado, exatamente.
Paulo VI morreu angustiado. Sim, porque e ele falou claramente, nós fizemos o concílio, os documentos estavam aí, maravilhosos, um conteúdo de fé extraordinário, com a linguagem palatável para o homem de hoje. Esperávamos uma primavera e o que veio foi um inverno. Por alguma fresta misteriosa, a fumaça de Satanás entrou na igreja. O próprio Paulo VI ficou perplexo. Agora, qual foi a causa disso, Padre Paulo? O que causou isso? Veja, Porque realmente, eu confirmo isso que o senhor diz, o Concílio Vaticano II é uma beleza, os documentos, os 16 documentos, né? Mas o Paulo VI, eu me lembro que quando o Paulo VI apresentou o compêndio, ele disse, aqui está o novo catecismo da igreja. Não havia esse ainda, né? Uhum. Ele apresentou como o catecismo da igreja da hora. Uhum. Quer dizer, tal o conteúdo de doutrina, né? Agora, por que houve essa, vamos dizer, decepção? Veja. Eu queria só colocar mais uma coisinha. Uhum. Eu experimentei essa decepção, sabe por quê? Porque eu participei da virada do concílio. Até 15 anos de idade, que era o concílio, eu era aluno dos padres salesianos aqui em Lorena. Padres que se vestiam todos assim, de batina, e todos os professores eram padres. Professor de português, inglês, latim, francês, alemão, língua, todos eram padres. Passaram 2, 3 anos do concílio, eu mudei, que eu fui para a escola de cadetes em Campinas, que eu voltei, cadê os padres? Os padres sumiram, os padres casaram. Assim, eu levei um susto, digo, o que está acontecendo na igreja? Eu, como jovem, vivi esse crack. Uhum, agora, o que aconteceu aí? Quais são o que estava subjacente aí? Não, de fato, houve uma grande dificuldade, uma grande crise na igreja depois do Concílio Vaticano II. Isso daí não tem como disfarçar. As estatísticas falam, né? Foram centenas de sacerdotes que deixaram o ministério, milhares de religiosos. Mas por que deixaram, Padre Paulo? Milhões de fiéis deixaram de igreja. Sabe o que eu não entendia? Padres que eu admirava, padres que eram bons mesmos. Padres que são causa de eu estar aqui hoje. Padres que ainda hoje eu os amo e sou grato a eles. Mas por que muitos deles deixaram o ministério? O que aconteceu foi o seguinte. O concílio foi concluído em 65. Então, é evidente que o concílio foi concluído e, de repente, magicamente, a igreja não começa a pôr em ato as coisas. Levou um certo período. O que aconteceu foi que, quando as decisões do concílio começaram a ser postas em ato nas dioceses, chegou uma onda muito maior do que o concílio. Uma onda secular. Uma onda secularista, uma onda causada pela Revolução Estudantil de 68, Revolução Marxista, uma onda causada pelo marxismo cultural, uma onda causada pela Revolução Hippie, por Woodstock, etc. Me lembro muito bem também disso. Esta onda imensa chegou junto. Muitos fiéis... Paz e amor, bicho. Muitos fiéis, exatamente. Era a onda do paz e amor, bicho. Muitos fiéis ficaram perplexos e interpretaram aquelas mudanças loucas como sendo o concílio. Como sendo o espírito do concílio. É o espírito do concílio. Quando era o espírito Porque do anticoncílio. a grande verdade, professor, é que mesmo durante o concílio ainda estava em ato, ainda estava acontecendo, já havia um grupo de teólogos que alimentava a imprensa com notícias, dizendo qual era o espírito do concílio. Na verdade, se a gente for ver na história do concílio, o concílio foi uma obra de mestre de Paulo VI. Somente Paulo VI para conseguir fazer com que o concílio, aqueles três grupos, eram 3 grandes grupos teológicos no concílio. Os neotomistas, que eram os mais tradicionais, um grupo que se voltava mais para a teologia das fontes, né? A patrística, a Bíblia e a liturgia, e um outro grupo, que era o grupo mais voltado para a filosofia moderna e a mentalidade do mundo moderno. Esses 3 grupos. Paulo VI conseguiu
com que o texto conciliar conseguisse representar esses três grupos, de tal forma que os textos conciliares foram votados por uma unanimidade extraordinária e impressionante. Impressionante. Então, o que é que pouquíssima dissidência. O que é que diz o que é o concílio? É o texto. Uma dessas três facções, porém, o pessoal mais voltado para a mentalidade do mundo moderno, pegou a bandeira e disse, não, nós somos os legítimos herdeiros do concílio, nós representamos a mentalidade do concílio, nós é quem somos o espírito do concílio. Aqueles outros dois grupos, negócio de patrística, de teologia das fontes, negócio de tomismo, etc., não representam o concílio. Nós é que somos o verdadeiro concílio. E começaram a alimentar os jornais, começaram a alimentar a imprensa com interpretações do concílio que jamais tiveram nos documentos conciliares. Entendeu? Jamais estiveram lá. E muitos, isso que é o impressionante, muitos padres, ao invés de ler o concílio, recebiam as notícias pelos jornais e ficaram com aquelas impressões e ficaram com aquela leitura do concílio, a leitura daquele grupelho, que na verdade era somente uma parte. Por quê? Porque desde o início, se instaurou a mania de pegar os textos conciliares, arrancar uma frase e dizer, esse é o verdadeiro espírito. Mas aqueles textos foram trabalhados de forma esmerada, de tal forma que eles eram equilibrados. Uma frase abria para um lado, mas a frase seguinte já corrigia, dizendo, olha, também não exagere. E era uma coisa muito equilibrada, de tal forma que todo mundo se sentiu representado por aqueles textos. Mas, infelizmente, houve o golpe midiático. Essa é a tragédia. Ajudados pelo espírito do mundo, que assambarcou e levou gente de roldão, né? O espírito do mundo, com movimento estudantil de 68, movimento hippie, movimento revolução sexual, etc., etc. Por esses movimentos seculares, que não tinham nada a ver com a igreja. Um grupo dentro da igreja se fez porta-voz de uma mentalidade que não representava o concílio, que nem representava a igreja, e começou a dizer, veja, essa nova mentalidade aqui é isso que nós pensamos, a igreja agora pensa assim também. Essas libertinagens, essas coisas, a igreja pensa isso aqui também. Foi, na verdade, um grande golpe midiático que, infelizmente, perdura até hoje. Até hoje, tem gente que lê o concílio nesse prisma. Que lê não, porque não lê. Interpreta o concílio nesse prisma e o pessoal engole. Padre Paulo, está na hora do intervalo. Eu vou deixar aqui mais uma pergunta para o senhor responder depois. Também o Ricardo, prepara aí, Ricardo, viu? Esse grupo, que o senhor disse aí, esse grupelho que é influenciado pela mídia, provocou aí essa distorção do espírito do concílio, eu concordo perfeitamente com isso. E para mim a grande ramificação desse grupo hoje chama-se Teologia da Libertação. Para mim é aquele grupo que nunca aceitou a igreja, como hierarquia, como magistério oficial, né? E que tem essa vertente hoje aí, naqueles 300 padres da Áustria lá que estão querendo se rebelar contra a igreja, as irmãs lá nos Estados Unidos, que agora o cardeal Levada teve que intervir lá também. Não é? Me parece que é o mesmo espírito, é isso mesmo? Exatamente. O senhor vai responder depois, então.